aumentando a pressão intracraniana ou herniando, você tem que tomar medidas, que nós vamos ver mais adiante, o mais breve possível, para minimizar o dano primário e os danos e as lesões secundárias, que são as isquemias. Um outro tipo de hérnia, essa daqui é mais para vocês entenderem do ponto de vista didático, a hérnia lá é considerada hérnia onde há a migração de parênquima cerebral de um lobo para o outro, no mesmo lado, sem atravessar a linha média. Por exemplo, eu tenho um tumor cerebral localizado no lobo frontal, e esse tumor está causando um vetor de pressão no sentido do lobo temporal, eu posso ter uma hérnia do lobo frontal para o lobo temporal. Ou o contrário, se eu tenho um tumor cerebral aqui no lobo temporal e o vetor de aumento de pressão está empurrando esse lobo temporal para invaginar no lobo frontal, é considerado hérnia lá, desde que não atravesse a linha média. A hérnia transtetorial, ela pode ser... Aí vocês têm que lembrar da anatomia de novo. Quando fala em tentório, fala de tenda do cerebelo e daquela incisura mediana por onde passa o tronco cerebral. Lembrando disso, vocês vão entender perfeitamente. Eu vou para um desenho aqui que fica fácil para a gente entender. A primeira hérnia, a hérnia subfalcina, quando eu tenho a migração aqui do giro do cíngulo por baixo da foice para o hemisfério contralateral. A hérnia alar seriam hérnias localizadas intracompartimentais, né, de um hemisfério cerebral, perdão, de um lobo cerebral para o outro, sem ultrapassar o hemisfério. Por exemplo, uma lesão aqui, ou um edema, ou um tumor, ou um hematoma, que está comprimindo o lobo temporal, levando esse lobo temporal a comprimir o frontal ou vice-versa. Seria considerado uma hérnia alar. E as hérnias transtentoriais, o que é isso? Bom, quando eu falar em hérnia transtentorial, vocês têm que lembrar da tenda do cerebelo, que é o que separa o compartimento de supratentorial, de infratentorial. Tudo que está abaixo da tenda do cerebelo é chamado de infratentorial. A gente vai ter o cerebelo, os hemisférios cerebelares, o vermes, o tronco cerebral, e tudo que está acima da incisura tentorial, que é o espaço, o buraco, digamos assim, no meio da tenda, que permite passar o tronco cerebral, vai ser considerado de hérnia transtentorial. Aí vamos lá. Se eu tenho uma lesão aqui na linha média, aumentando o vetor de pressão de baixo para cima do compartimento infratentorial para o supratentorial, eu vou ter uma hérnia transtentorial, ela é mediana, por exemplo, um tumor aqui do verme cerebelar, aqui na linha média, empurrando as estruturas, o tronco cerebral, o mesencéfalo, para comprimir lá as estruturas supratentoriais. Então, essa hérnia vai ser transtentorial, mediana, porque está no meio, o vetor de pressão é no meio, e ascendente, porque ela está saindo do compartimento infratentorial para o supratentorial. Eu posso ter o contrário. Eu tenho uma lesão aqui de encefálica, por exemplo, que está causando o vetor de pressão ao contrário, fazendo com que as estruturas de encefálicas herniem através da incisura tentorial para baixo. Então, eu vou ter uma hérnia transtentorial, porque ela está passando pelo tentório, né, pela incisura tentorial, mas no sentido de cima para baixo. Então, recapitulando, hérnia transtentorial ascendente, quando o compartimento infratentorial sobe, e mediana descendente, quando do supratentorial vem para o infratentorial. E nós vamos ter também as hérnias transtentoriais, só que laterais. A mais comum é a herniação do uncus, do lobo, que é a porção medial do lobo temporal. Então, lesões aqui no lobo temporal ou lesões maiores que ocasionem a herniação mediana do uncus, ele vai comprimir diretamente aqui o mesencéfalo. E a gente vai estar falando do quadro clínico desse tipo de hérnia. Voltando aqui. Transtentorial ascendente, nós acabamos de falar. Agora que eu expliquei, eu vou ler, para ficar sedimentado.
A transtentorial ascendente. Então, é aquela causada por um vetor de força que desloca o conteúdo da fossa posterior, é de baixo para cima, através da incisura do tentório para o compartimento supratentorial. Geralmente, esse tipo de hérnia é causada, como eu falei, por lesões medianas que estão localizadas no verme cerebelar. Quando há uma herniação transtentorial ascendente, as estruturas vasculares que são comprimidas são as artérias cerebelares superiores, a veia de Galeno e o tronco cerebral. Aqui é um exemplo de uma lesão que pode causar, aqui ele ainda não herniou, mas mostrando uma lesão de linha média, uma lesão expansiva. Dependendo do tamanho dessa lesão, pode haver um vetor do infratentorial, um vetor de pressão do infratentorial para o supratentorial, levando a essa hérnia transtentorial ascendente. A hérnia transtentorial lateral descendente é aquela mais clássica, que é aquela onde o uncus e o giro parahipocampal, que são localizados aqui na fossa média, no lobo temporal, eles herniam em cima do mesencéfalo, causando compressão aqui do óculo motor desse lado, e o paciente vai ter uma midríase ipsilateral, do mesmo lado da lesão, e vai ter o comprometimento do trato córtico-espinhal, desse lado. Só que, como o trato córtico-espinhal ele vai decussar lá embaixo, lá na pirâmide bulbar, o paciente com uma hérnia do uncus, né, que é uma hérnia chamada de hérnia transtentorial lateral, é aquele paciente que no pronto-socorro você avaliou, ele está com uma midríase à esquerda e vai estar com um déficit motor contralateral. Desconfia. Isso é emergência neurológica. Você tem que descobrir por que esse paciente está herniando. Enquanto você não consegue fazer um exame de imagem, tem as medidas clínicas que podem ser feitas, que nós vamos ver mais adiante, mas é uma emergência neurológica. Esse paciente, a qualquer momento, pode fazer uma parada cardiorrespiratória. Nesse tipo de hérnia aqui, que é a transtentorial lateral, as artérias que são comprometidas mais comumente são a cerebral posterior e a coroideia anterior. Então, aqui, resumidamente, o que eu acabei de falar, olha o que acontece. Eu tenho uma hérnia do uncus, né? Lá do uncus do lobo temporal. Aquela hérnia, voltando para a imagem, o lobo temporal, a porção medial dele herniando aqui lateralmente. Olha as manifestações. Compressão do trato córtico-espinhal do mesmo lado. Perdão, eu coloquei aqui contralateral, mas o trato córtico-espinhal é do lado que está a hérnia, só que a manifestação vai ser contralateral. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Então, ele comprime o trato córtico-espinhal aonde está herniando, comprime o terceiro e comprime o trato córtico-espinhal do mesmo lado. Só que a midríase é do mesmo lado da lesão e o déficit motor é contralateral por causa da decussação da via piramidal. Compressão do terceiro, que eu acabei de falar, tá? Midríase do mesmo lado. As artérias que eu falei que são comprometidas, é importante que essa hérnia seja tratada o mais rápido possível. O paciente pode evoluir com uma isquemia do lobo temporal e do occipital. Essas artérias, elas são responsáveis por nutrir a parte posterior do lobo temporal e o lobo occipital. Então, olha só, eu tenho um hematoma causando uma hérnia desse tipo, eu tratei o hematoma, mas se eu demorei, esse paciente demorou a chegar no pronto-socorro, por exemplo, e ele está herniado há muito tempo, a compressão dessa artéria, apesar de eu ter tirado a causa primária da hipertensão intracraniana, esse paciente no pós-operatório não vai evoluir bem. Por quê? A compressão dessas artérias vai levar a uma isquemia cerebral. Olha o tanto que é importante a gente detectar precocemente o paciente que está apresentando sinais de hipertensão intracraniana e começar rapidamente a tratar. Aí tem as medidas clínicas que a gente pode utilizar e fazer o diagnóstico. Não é muito comum, mas você pode ter a síndrome de Kenohan, que é o falso sinal localizatório. Eu vou lá para a última imagem, que fica mais fácil de eu explicar para você. Eu posso ter um paciente no pronto-socorro, que eu avaliei, e ele tem uma midríase à esquerda. Naturalmente, você vai imaginar, baseado na explicação anterior. Se ele tem uma midríase à esquerda,
ter uma lesão comprimindo o mesencéfalo dele à esquerda, ele herniou à esquerda. Só que não é muito comum, pode acontecer uma situação, se o vetor de pressão, a lesão for uma lesão que empurre, desvie o tronco cerebral para o outro lado e haja compressão do pedúnculo cerebral aqui na incisura tentorial do outro lado, você pode ter um sinal falso localizatório. O que é isso? Em vez de eu ter uma midríase do lado da lesão, eu vou ter uma midríase contralateral. Então, nem sempre, antigamente, a neurocirurgia era baseada, eram as craniotomias exploratórias. Se eu pegasse um paciente com sinal de Kenorhan, né? Se eu estou num lugar, sou neurocirurgião, aparelho de tomografia quebrou, o paciente está midriático à direita, eu vou abrir à direita, porque o raciocínio lógico é que ele tenha uma lesão que herniou o uncus do lado direito. Só que se essa lesão, é exceção, gente, eu estou mostrando para vocês a exceção, ela desviou o tronco cerebral, em vez de haver a compressão do lado que está a lesão, a compressão aconteceu contralateral, o outro lado do mesencéfalo, contra a borda livre do tentório, eu posso ter um sinal falso localizatório. O que eu quero dizer com isso? Eu levei o paciente para o centro cirúrgico, isso não acontece mais, tomografia, graças a Deus, tem disponível, né? Um exame hoje em dia que quase todo hospital de referência deve ter. Então, se eu tenho um paciente, eu estou nessa condição aí de que não tem tomografia, o paciente jovem, trauma, anisocórico, uma midríase à esquerda. Corre o risco, se ele apresentar esse mecanismo, se ele apresentar a síndrome de Kenorhan, de eu estar abrindo do lado errado. Mas, assim, estatisticamente, é mais comum a gente ter a midríase do mesmo lado da lesão. Então, que vocês saiam daqui sabendo que se um paciente tiver com uma anisocoria, a maior parte das vezes a lesão vai estar do mesmo lado que ele abriu a midríase. Raramente pode acontecer esse fenômeno de Kenorhan, que foi descrito por esse estudioso, mas que não é exceção, não é habitual. Aqui eu botei um exemplo das amígdalas. Vocês vão ouvir muito por aí, hérnia de amígdala na emergência. O paciente fez uma hérnia de amígdala, só que é amígdala cerebral. Lembram da anatomia? Eu coloquei essa brincadeira aqui para vocês lembrarem que é um tipo de hérnia que é chamada hérnia foraminal ou hérnia da amígdala cerebelar. Por que foraminal? A gente tem aqui o forame magno. Tudo é correlacionado com a anatomia. Neurologia e anatomia não se dissociam. Vocês sempre têm que estar voltando para a anatomia para entender os conceitos, tanto da fisiopatologia, quanto de como se comportam as patologias, da patologia da doença. Então, essa hérnia é chamada de foraminal porque ela atravessa o forame magno, no sentido de cima para baixo. Eu posso ter hérnia daqui de baixo para cima? Posso, mas geralmente as lesões que estão localizadas aqui na fossa posterior é que causam essa hérnia, principalmente as lesões hemisféricas, no hemisfério cerebelar. A gente viu que as da linha média, elas costumam levar a hérnia transtentorial ascendente ou descendente, mas num vetor mais mediano. Agora, essa lateral aqui, herniando a amígdala cerebelar, é muito comum com lesões expansivas ou no hemisfério cerebral ou no outro. Qual que é a peculiaridade desse tipo de hérnia? O paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória muito mais rápida do que as outras. Por quê? Porque quando a amígdala cerebelar ela hernia através do forame magno, olha quem está aqui, o bulbo. Então, a compressão direta do bulbo, o bulbo é que controla a questão autonômica, né? Controle de frequência cardíaca, de pressão, os centros respiratórios estão no bulbo. Então, é um tipo de hérnia que o paciente está conversando, se ele fizer essa hérnia, rapidinho faz uma parada cardiorrespiratória e às vezes até refratária às medidas de reanimação. Aqui eu dei um exemplo de uma hérnia transcalvariana, mas vocês só vão ver essa hérnia aqui se o paciente chegar no pronto-socorro com uma fratura craniana, uma fratura aberta que permita que o parênquima cerebral ele hernie através da calvária, por isso calvária ou calota, por isso que ela é chamada de transcalvariana. Então, muito resumidamente, hérnia subfalcina, hérnia transtentorial ascendente da fossa posterior
para a fossa, compartimento supratentorial, transtentorial descendente, a transtentorial lateral, o fenômeno de Kenohan, quando esse tronco é desviado para o outro lado e os sintomas são por compressão da borda livre do tentório do outro lado, e a foraminal ou a da amígdala cerebelar, onde há a compressão do tronco cerebral, especificamente do bulbo, que é o centro que comanda aí a frequência respiratória, cardíaca, levando ao paciente rapidamente uma evolução desfavorável. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Manifestações clínicas. Tríade clássica. Então, a tríade clássica de literatura, claro que tem muitos outros sintomas, mas um paciente que começa a queixa de uma dor de cabeça progressiva, de caráter holocraniano, uma dor de cabeça que ele não tinha, que não melhora com analgésico comum e que vem só aumentando, e que é acompanhada de vômitos em jato, aquele vômito que você tem que se afastar do paciente para que esse vômito não venha a você. E papiledema, edema de papila, isso aqui é a tríade clássica, prova de residência, viu? Cai muito frequentemente essa pergunta. Quais são os sintomas que demonstram a tríade clássica de hipertensão intracraniana? Quem marcar cefaleia holocraniana, vômitos em jato e papiledema já acertou uma questão. Essa cefaleia holocraniana quer dizer porque ela envolve todo o crânio. E se dá por compressão, o aumento da pressão intracraniana, ela comprime os ramos nervosos meníngeos. Essa é a explicação porque a dor de cabeça de hipertensão intracraniana não é localizada. Ela é pegando toda a cabeça. Os vômitos são em jato porque a compressão dos centros bulbares. Vai chegar um momento que esse aumento da PIC vai ocasionar compressão dos centros bulbares, levando ao vômito em jato. E o papiledema, lembrar que a avaliação do fundo de olho vai mostrar um edema do nervo óptico, que é um sinal aí indireto de aumento da pressão intracraniana. Então, olha aí, na beira do leito, se eu tenho um paciente com cefaleia holocraniana, vômito e jato, você faz uma fundoscopia, não precisa nem dilatar, na beira do leito e ver que esse paciente tem um aumento, um papiledema, quer dizer que ele tem uma hipertensão intracraniana. Você não sabe ainda a natureza, mas só baseado nos sintomas do paciente, na história clínica e no exame bem rápido, você vai supor que ele está com a PIC elevada. Por que causa papiledema? O aumento da pressão intracraniana vai comprimir a drenagem retiniana. Essa congestão dos vasos, né, vai fazer com que haja um edema da papila do nervo óptico. Aqui é uma imagem de livro também, que eu peguei na internet, que é uma imagem clássica de um fundo de olho de paciente com hipertensão intracraniana, onde a inversão da trama, há uma dilatação, uma congestão venosa, e a papila aqui do nervo óptico, ela está borrada, você não vê os limites dela bem definidos. Então, isso aqui é uma fundoscopia de um paciente com hipertensão intracraniana.